Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Tudo na vida é ilusão e vaidade. Eis as palavras de Corelet ben Davi, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão! Que grande inutilidade! Nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nem o ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer, vê? De fato, isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo que ainda vier a ocorrer de significativo, não será lembrado por todos que vierem depois disso. Nem mesmo saber faz sentido. Eu, Corelet, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para dele se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi, de fato, é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 2. O prazer não faz ninguém feliz. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que, de fato, vale a pena debaixo do céu durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas, construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias.
Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil, em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar sabedoria? Então retruquei a mim mesmo, vê. Isso, semelhante a tudo mais, é pura vaidade. Não faz sentido. Assim, nem o sábio, nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio? Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz o menor sentido. É vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo. Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus, pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço,
Tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que o Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de se alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido. O que será? Já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Observei debaixo do sol. No lugar da justiça prevalece a malignidade, no lugar da honestidade domina a impiedade. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso Deus o julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim. Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó, e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Porquanto, quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Eclesiastes capítulo 4. Os males e as injustiças da vida. Fiz nova análise e observei as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e notei que eles não têm quem os console. O poder está à disposição dos opressores em toda parte e os oprimidos não encontram quem lhes dê apoio. Isso me levou a considerar os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que atravessar a vida. Todavia, mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu e não teve contato com a malignidade que se pratica debaixo do sol. Observei também que todo o trabalho e todo o êxito ocorre porque há uma competição entre companheiros. Isso também é vazio e um despropósito tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino, correndo atrás do vento. Descobri ainda outra situação louca debaixo do sol. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem pensava em se questionar: para que estou trabalhando tanto, afinal? Porque não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Melhor é serem 2 do que 1. Porque a melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver sozinho e cair.
assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O poder é ilusório e fugaz. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. Ainda que o jovem seja um ex-detento ou tenha nascido em uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. Observei que, apesar das dificuldades, o povo que vivia debaixo do sol seguia aquele jovem, o sucessor do rei. A sua popularidade se tornou impressionante, e o número de seus apoiadores era incontável. A geração seguinte, contudo, não teve a mesma simpatia e satisfação por ele. Ora, isso também não faz o menor sentido. Tudo é como um contínuo correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 5. O temor de Deus, amor reverente. Cuide dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproxima-se para ouvir. Vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos. Do muito falar, nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi o engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos e sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Tornar-se rico não dá sentido à vida. Se em uma província vês um pobre oprimido e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. O proveito da terra a todos pertence. Até mesmo o rei se serve da agricultura e por ela e seus trabalhadores deve zelar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente, isso também é ilusão, vaidade. Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem traz os bens ao seu proprietário, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico farto nem ao menos consegue adormecer em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Basta um mau negócio, e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe. Assim como vem ao mundo, assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. Mas há ainda outro mal doloroso. Concluí ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento, do mesmo modo como veio, assim vai. Consome todos os seus dias perambulando nas trevas, sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras. E na experiência da vida, descobre que o melhor é o que mais vale a pena,
comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar da recompensa do seu trabalho, isso é presente de Deus. Esta pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram, pois Deus o mantém ocupado, desfrutando as alegrias do seu coração. Eclesiastes capítulo 6. A vida passa como uma sombra. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol, que se abate sobre todo o ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, e nada lhe falta de tudo o que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa, vinda de outro lugar, é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido, é pura ilusão e sofrimento cruel. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente, é mais feliz do que ele. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar seu nome. Embora ela não tenha visto a luz do dia, nem tomado conhecimento de nada, ela, ao menos, encontrará mais paz e descanso do que o tal homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Todo o trabalho humano é realizado para satisfazer a sua boca. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. E que vantagem tem o sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem o pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez como correr atrás do vento? Ora, tudo que existe já recebeu um nome, e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil. Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nesta existência, nos poucos dias de sua vida de ilusão, que passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele se for com a morte? Eclesiastes capítulo 7. A felicidade habita na sabedoria. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos, pois, tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade, e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures,
Por que os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje? Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia, a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade, e o ímpio que desfrutou de vida longa, apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem sensato demais. Por que apressarias o dia da tua morte? É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti. Assim não te decepcionarás, ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente, mediante a sabedoria, e pensei: estou decidido a tornar-me sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá capacidade de descobri-las? Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amargas que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara Kohelet, o mestre: eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres, não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Eclesiastes capítulo 8. Obedecer ao rei é ser prudente. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho: obedecer às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresse em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer?
Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, para os malvados e insensatos, nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar. Porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos concede debaixo do sol. A obra de Deus é incompreensível. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado a ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende. Entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Eclesiastes capítulo 9. O fim de toda a vida é o mesmo. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que para sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo, afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto, os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja, há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Portanto, vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com traje de festa, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com o óleo santo. Desfruta a vida com a mulher amada, em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol, uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida,
pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O valor e o paradoxo do saber. Observei ainda e notei que, debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Também vi debaixo do sol esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade, havia um sábio pobre que livrou o seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Eclesiastes capítulo 10. A sabedoria é o dom mais excelente. As moscas mortas fazem com que o óleo dos perfumistas se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Tolos são guindados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem cava uma cilada, cairá nela, e quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas, e o que racha lenha corre grande perigo. Se o machado perdeu o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Não adianta saberes encantar cobras se permitires que uma delas te morda. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolices e no final são loucura maligna. O insensato multiplica as palavras. No entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outro sobre o que ainda virá mais tarde? O trabalho do tolo o deixa tão fatigado que nem consegue achar o caminho de casa. Ó terra, ai de ti quando o teu governante é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. Ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e se os teus líderes comem com equilíbrio, e no devido tempo, a fim de recuperar forças, e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras.
O banquete traz diversão, e o vinho alegra a vivência, mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Não amaldiçoes o rei nem mesmo em pensamento, tampouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Eclesiastes capítulo 11. Conselhos para todos e toda hora. Distribua com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. E quem, para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Conselho para os jovens. Como é agradável ver a luz, e estimulante sentir o sol do raiar do dia. Portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo o que está para vir é absurdo, não faz sentido. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e pare de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Eclesiastes capítulo 12. Conselhos finais aos jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas perca o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da tua casa caminharem trêmulos, e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito, e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, quando temeres a altura e te atemorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Que absurdo! Que futilidade! Tudo é ilusão, vaidade! Exclama Kohelet, o sábio, e finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Conclusão do sábio. Além de ter sido sábio e mestre, Kohelet também ministrou grande conhecimento ao povo,
Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, amais este conselho. Não há limite para se produzir livros, e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal.